Quero também fazer alusão à presença em nossos estúdios dos alunos aprendizes do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Está aí a imagem dessa turma muito capacitada que está assistindo hoje o Gazeta Entrevista em nossos estúdios. Um grande abraço a toda a equipe do CIEE, aos jovens aprendizes e à direção do CIEE aqui no estado do Acre, o administrador de empresas Gemil Salim. Parabéns pelo seu trabalho, Gemil. Muito bem, eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios hoje, no dia em que se comemora os 23 anos da Constituição Cidadã de 1988, eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o então relator da Carta Magna, naquela época, deputado federal, o ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Aqui o ministro Bernardo Cabral. Produção, por favor, cadê a imagem aí, produção? Muito bem. Aqui à minha esquerda, eu tenho também a honra de receber o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas e primeiro vice-presidente nacional da CNC, José Roberto Tadros, e o presidente da FEComércio, Leandro Domingos. Começando aqui pelo ministro. Ministro, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui, sobretudo por estar na companhia de dois líderes empresariais que, coincidentemente, e é uma coincidência grande, são advogados como eu, a profissão. Veja que eles aliam um vice-presidente nacional e o outro, doutor Leandro, que é diretor também da Confederação Nacional do Comércio, além de presidente da Federação. Agora, muito melhor do que isso, é saber dos alunos da CIEE, do qual eu sou conselheiro no Rio de Janeiro, olha só, que é presidente, um grande amigo meu, que não sei se conhece, o Arnaldo Nisquier. De modo que estou com essa turma, pô, que bom estar. Casa. É uma bela noite hoje. Obrigado, ministro. Presidente Tadros, muito boa noite. Boa noite, Alain. Uma alegria retornar aqui ao seu programa. Prazer tê-los de volta novamente. Muito obrigado. Presidente Leandro Domingos. E aí? Muito boa noite. Prazer em revê-lo, Alain. Prazer é todo nosso. Bem, eu creio que o senhor escolheu essa data para as homenagens da FEComércio ao ministro Bernardo Cabral, ao presidente José Roberto Tadros, também pela própria comemoração dos 23 anos da Constituição Federal. Não tem alguma coisa a ver ou foi uma feliz coincidência, presidente? Não, tem a ver sim. O governador Tião Viana manifestou interesse em homenagear essas duas personalidades nacionais e que tem contribuído muito com as nossas instituições também e com o nosso Acre. Então, quando a inauguração da nossa nova sede do Sistema FEComércio no Bosque, o governador homenageou o nosso presidente nacional, Antônio Oliveira Santos, e naquele momento manifestou interesse em prestar uma homenagem também ao doutor Bernardo Cabral e ao Tadros. O doutor Bernardo é um amigo parlamentar dele, ficou muito feliz do doutor Bernardo ter vindo para a nossa inauguração, e nós então decidimos fazê-lo nesta data de hoje, porque o doutor Bernardo, em sendo relator da Constituinte de 88, esta data de hoje seria muito apropriada. Então nós estamos aliando esta data desse aniversário a esta homenagem que o governador vai prestar às duas personalidades, e nós também, na Federação do Comércio, vamos fazer uma homenagem a eles, concedendo a Ordem do Mérito Comercial do Estado do Acre, que é a mais elevada comenda do comércio, da Federação do Comércio, do SESC e do SENAC. Então vai ser uma belíssima festa daqui a pouquinho. Muito bem. Senhores, nós sabemos que o Brasil passa por eu gostaria de aproveitar bem o tempo dessa entrevista, passa por um momento, o Brasil, um país que faz parte do BRIC, e é um dos países mais que recebe maior nível de investimento externo hoje no mundo, por conta do ambiente favorável, da economia estável, do real, etc., valorizado em relação ao dólar, enfim, dos últimos avanços, das conquistas do governo brasileiro. Ministro, como é que o senhor avalia as atuais medidas da presidente Dilma em ajustar o IOF, em aumentar o IPI dos carros importados, afetando diretamente as indústrias chinesas e sul-coreanas no Brasil? Está certa essa medida que alguns dizem protecionista do governo, outros analistas dizem não, é uma defesa da indústria local? Como é que o senhor avalia, na sua vasta experiência, o momento da economia e essas atuais medidas da presidente? Veja, ela só está tomando estas medidas e o Brasil só está neste caminho
por causa exatamente da nossa Constituição, essa que faz 23 anos. Se nós não tivéssemos a Constituição, nós estávamos naquele período de excepcionalidade institucional, que era o período negro da nossa história, em que eu, inclusive, fui perseguido, fui preso, fui processado, perdi meu lugar de professor de direito na faculdade, perdi o meu mandato de deputado federal e 20 anos depois estávamos livres escrevendo essa Constituição. Por que ela está tomando essas medidas? Bom, os que não gostam vão dizer que é medida protecionista. Quem não gosta? Exatamente os países que mais protecionismo fazem. Quer que eu lhe dê um exemplo? A China, por exemplo. Mais do que a China, os Estados Unidos não permitem que a nossa laranja entre, porque ele faz uma sobretaxa enorme. Se não fizer essa sobretaxa, nós seríamos os donos do mercado de laranja. Nós somos os maiores exportadores de frango, os maiores exportadores de carne bovina e agora também de carne suína. Podemos citar commodities em geral. Ao contrário, exatamente, ao contrário, a China não faz o protecionismo lá dentro, faz para fora, prejudicando a nós outros. Quando vendem um tênis dele a $1, $2 para prejudicar a nossa entrada, quando eles não desvalorizam a moeda deles, então a Dilma, como mulher, sabe o caminho certo e resolveu tomar medida. E tomou a medida correta, ela tem que fazer, chame ou não de protecionismo, eu chamo de outra coisa. Eu acho que ela está defendendo a nossa indústria, o nosso comércio. E tem mais, a história da commodity, eu vou lhe dizer o seguinte. Nós fizemos o nosso serviço de casa. Tem negócio, citou BRIC, a mocidade talvez não saiba que BRIC são os países Brasil, Rússia, Índia e a China. Esses 4 países estão alinhados, mas quem melhor fez esse dever de casa fomos nós, porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Corremos risco, as pessoas pensam que não, corremos. A porta de entrada desse nosso perigo pode ser exatamente as commodities, que já estão fazendo a desvalorização lá fora. E ela tinha que tomar essas medidas. A meu sentir, eu que recebo as lições do nosso doutor Roberto Tado e do doutor Leandro, que são da área comercial, tem que haver proteção. Nós somos Confederação e Federação do Comércio, Bens e Serviços e Turismo. Você vê o que se faz é um apanhado enorme. Se nós não tivermos esse cuidado, com a Copa do Mundo aí chegando depois das Olimpíadas, vai ser difícil. O que está entrando, que você registrou, de capital estrangeiro, é exatamente pela segurança jurídica que lhe dá a Constituição Federal de 88. No entanto, outros investidores dizem, presidente Tadros, presidente Leandro Domingos, que o Brasil ainda não é a melhor opção por conta da nossa legislação tributária, que é extensa, que é burocrática e que é extremamente complexa. Clamamos por uma reforma tributária há muito tempo, junto ao Congresso Nacional. Existem vários movimentos no Brasil por conta de uma reforma tributária que clamam por esta reforma para que o Brasil tenha justiça social e também não penalize o setor produtivo. A pergunta é, senhores, diante das medidas tomadas pelo presidente Lula, que quando na crise de 2009, ao invés de tomar uma medida mais protecionista, simplesmente baixou o IPI dos automóveis e da linha branca de eletrodomésticos. O presidente Dilma não poderia ter incentivado a indústria desta maneira e, da mesma maneira, cobrado do Congresso a reforma tributária? Não seria a melhor saída para uma eventual crise não atingir o Brasil, presidente Tadros? Veja, são duas realidades diferentes. Naquele momento, o Brasil se deparou com uma situação até então imprevisível. Fato mais ou menos semelhante, que não seja a ser, com a grandiosidade do que aconteceu em 2008, foi a crise de 29 dos Estados Unidos. Quebrou a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Exatamente. O famoso crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Só que, não sei se você se lembra, vamos retroagir um pouco no tempo. Até poucos anos atrás, o Brasil tinha uma crise na Rússia e o Brasil era afetado. Tinha uma crise dos tigres asiáticos e o Brasil era afetado. Tinha uma crise em qualquer outro país, por mais insignificante que fosse, afetava o Brasil por causa da sua fragilidade. E em 2008, foram as maiores economias do mundo que se viram diante de uma realidade inaudita na história econômica do mundo. Então, àquela altura, o que caberia fazer é o que foi feito.
ou ele estimulava o mercado interno, reduzindo o IPI para que não se tivesse um efeito danoso à economia, porque aí ia haver a retração, e a retração com ela traria o desemprego, que é a forma mais cruel de penalizar a economia. Então, agiu bem o presidente Lula àquela altura, e a economia continuou crescendo. A realidade que se apresenta hoje é outra. Por quê? Porque a crise ainda é recorrente, os países ainda não resolveram o problema dos seus déficits internos. E a Europa tenta buscar uma saída. Da dívida pública. Né? Você vê, por exemplo, hoje a dívida pública dos Estados Unidos é maior do que o seu PIB. Tanto que Obama teve dificuldade para aumentar o teto da dívida pública. Olha, a semana passada eu estava em Nova York e abri o jornal e disse: estourou a Previdência Social dos Estados Unidos. Eu li no New York Times. Explodiu a Previdência dos Estados Unidos. Por quê? Porque o PIB dos Estados Unidos gira em torno de 14,5, 14,6 trilhões de dólares. Muito bem. Hoje, a dívida pública americana ultrapassa 15 trilhões de dólares. Então, nós estamos vivendo uma outra realidade. Ou seja, não se resolveu os problemas internos. Bom, aí você tem essa realidade, você tem a realidade europeia, que o ministro Bernardo Cabral se lembra disso, que o Leandro se lembra disso, que eu, logo que foi criado o euro, eu disse lá na CNC, está lá nos anais, que eu não acreditava de unificação de moedas. Por que, Alain, que eu não acreditava? Porque, veja, uma coisa é um único país que tem um único ministro, guardião das reservas. E uma única política econômica. E outra coisa é você ter uma Europa com as suas diversidades culturais, com as suas características próprias políticas. Um governo é presidencialista, outro é parlamentarista, outro é monarquia. Como guardar a moeda quando você quer... cada um tem que se submeter ao seu parlamento. Com diversas diferenças políticas. E, por outro lado, assimétricos, porque você tem no topo a Alemanha, a França... E a Inglaterra? A Inglaterra não faz parte da zona do euro. Ela se manteve... Com a Libra. Com então, a Alemanha e a França. E a França. E aí, numa fase intermediária, e um pouquinho assim, próximo da França, você tinha a Itália. Depois a Espanha. E o resto são países cujas economias são pequenas. A economia grega é pequena, a economia portuguesa é pequena, enfim, uma série de outras economias. No primeiro momento, o que fez o euro, ou o que fez a União Europeia? Fez a União Europeia o seguinte: vamos elevar o padrão de vida desses países para que eles sejam consumidores, e aí nós teremos um mercado interno forte. Só que a assimetria era tão grande e tinham poucos para contribuir e muitos para pedir, quebrou a economia da Europa em consequência desses fatores todos. Hoje a Alemanha não aguenta segurar a peteca sozinha, inclusive. Então, ou o euro, ou se reestuda um novo euro, com um Banco Central forte, com decisões colegiadas de um parlamento europeu, mas aí tu tens um problema. É que na hora que você fizer tudo isso, esses povos vão perder as suas identidades, e eles não querem perder. Essa é que é a grande dificuldade. Presidente Leandro Domingos, e a nossa reforma tributária, para a gente também não esquecer esse tema tão importante? Eu quero fazer um breve comentário sobre essa questão dos automóveis. Eu tenho informações, as montadoras, essas importadoras, quando se instalam no Brasil, começam a trazer carros para comercializar no Brasil, notadamente, inicialmente já procuram as autoridades brasileiras e fazem 1000 promessas. Então, quando se implantam essas importadoras, vem aquelas promessas de grandes investimentos em fábricas aqui no Brasil. O que é que tem acontecido? Esse fluxo de ingresso de recursos para a construção das fábricas aqui no Brasil não tem ocorrido como o governo brasileiro tem esperado.
Então o Brasil, agora, por força até das montadoras nacionais, decidiram tomar essa medida para fazer com que essas importadoras peguem as suas montadoras e se instalem no Brasil para gerar os empregos que nós estamos precisando aqui internamente. Mas não seria o caminho natural, como aconteceu com Renault, com a própria Toyota e a Honda? Seria, mas havia um compromisso inicial de que isso aconteceria num curto espaço de tempo. O tempo tem passado e por força da tributação externa, que é extremamente favorável a esse mercado, as montadoras ficam desestimuladas a se implantarem aqui no país por conta da nossa política e dessa reforma tributária que você está a exigir. Então, o que é que acontece? O setor comercial brasileiro. O setor comercial. Então, o governo tomou essa medida agora que não atingiu só o setor automobilístico, só as montadoras, atingiu diversos segmentos da nossa economia. Hoje, muitos importadores da China deixaram de comprar piso de lá, porque este aumento do IPI também atingiu material de construção, uma série de outros produtos. Então, Alan, isso é uma defesa dos nossos empregos aqui internos. Mas não deixou de ser um lobby das grandes indústrias nacionais também. Também, um lobby muito inteligente, por sinal. Eu só entendo que o governo brasileiro errou na dosagem. Primeiro que a carga imposta é muito alta. Altíssima. O índice de nacionalização dos agregados dos componentes também de 60% é muito elevado. Dificilmente uma montadora dessa vai conseguir obter isso. Não é nem no curto prazo, no médio prazo, porque você nacionalizar as peças aqui no mercado nacional é muito tempo. Você tem que montar uma estrutura toda. E as nossas autopeças hoje não estão tendo condições de atender as montadoras nacionais. Você imagina, essa série de outras montadoras estão querendo se implantar agora no Brasil. Aí vem outra questão, presidente. Aproveitando que esse é um tema palpitante, quando você fala em reforma tributária, você quer dizer, e ajuste fiscal. E ajuste fiscal, são as duas coisas juntas. Esse tema aqui é muito palpitante, presidente. Li um artigo recentemente numa grande revista de circulação nacional que diz o seguinte: olha, o Brasil, ao ceder ao lobby das nossas grandes indústrias nacionais, obviamente que tem sob a sua guarida o discurso de proteção à nossa indústria, preservação de empregos, etc. Porém, e a qualidade do produto oferecido? Nós temos um dos carros mais caros do mundo e as nossas indústrias nacionais não estão no mesmo nível de tecnologia e de avanço e de segurança das grandes empresas. Mas isso é o custo Brasil. Não atribua a indústria produtora nacional, mas o custo Brasil. Isso é que tem motivado uma situação perversa. Eu tenho dito, tem a reforma tributária. Eu tenho dito à saciedade isso, que esse negócio de dizer que a moeda brasileira estava desvalorizada e que você não consegue exportar porque a moeda que a moeda brasileira está muito valorizada perante o dólar, isto é falacioso. Até porque uma economia que se agiganta como soe ser a nossa e que já é a 7ª economia do mundo, ela não consegue exportar, é pelo custo Brasil. O Brasil quer exportar tributos e os países importadores querem importar commodities ou produtos acabados e não impostos. E isso é que torna pesado e danoso as importações. Por outro lado, o índice de nacionalização de 70% é um negócio brutal, porque a meca dos automóveis, a grande indústria automobilística do mundo, que é a americana, se você for ver, com o processo de globalização, se você pegar um carro americano, mais de 50% é de componente do mundo afora. Isso gerou o quê? As crises na GM e na Ford, com demissões em massa nos Estados Unidos. Agora, o Acre está no caminho certo quando propõe uma ZPE? Os senhores acham que o Brasil ainda não tem nenhuma ZPE, uma zona de processamento e exportação instalada. São parques industriais com objetivo de exportação. Nós temos um corredor importante agora, a Estrada do Pacífico. Na sua opinião, ministro, presidente Tadros, presidente, nosso tempo está esgotando, mas eu preciso da opinião dos senhores sobre isso. Isso geralmente vai gerar riqueza para o Acre, na opinião dos senhores? A instalação de indústrias fornecedoras é o grande boom desse crescimento econômico? Como é que o senhor avalia? Eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Se eu fosse um industrial paulista e alguém me desse um favorecimento, eu não veria me instalar no Acre, eu instalaria em São Paulo. A defesa de nós aqui do Norte, o Amazonas se defendeu com a Zona Franca. O Acre tem que se defender com a ZPE. Não tem como deixar disso. Tudo aqui chega mais caro. Ontem à noite eu fui a um restaurante, não vou dizer qual foi para não fazer aqui uma propaganda, mas tudo ela importa de São Paulo, porque o Acre fica nessa dependência. O que o Brasil deveria fazer,
e isso competiria ao governo federal, era tratar melhor a nossa turma aqui do Norte. Não tratam bem, porque o Acre só tem 8 deputados federais, o Amazonas só tem 8 deputados federais, São Paulo tem 70. Então eles manipulam qualquer coisa. Não vai ser fácil aprovar isso, a não ser que a presidência tenha a convicção de que há uma necessidade. Eu visitei hoje, junto com Tados e com o nosso presidente Leandro, algumas obras realizadas no campo da saúde, no campo do atendimento, e isso custa muito caro, isso pesa no orçamento. No meu entender, eu estou de acordo. Presidente Tados, presidente Leandro. Bem, eu tenho um pensamento, eu acho que a ZPE não vai ser a solução do nosso Estado, não vai, mas não deixa de ser um grande modelo de desenvolvimento regional. Eu acho que isso vai favorecer muito. E o Estado do Acre tem que contribuir para isto. Nós temos que ter um diferencial. Por exemplo, os impostos federais, nós vamos ter as isenções para as empresas que estão ali localizadas. Mas o Estado precisa abrir mão também da cobrança do seu ICMS. O ICMS tem que ser 0. E até hoje isso não foi definido. Por quanto tempo, presidente? Não, isso aí, 0? O governo tem que estabelecer um determinado prazo para que isso aconteça, para que as empresas que estejam ali dentro possam se firmar. E com isto, o governo... O governo tem que entender que o que interessa para o comércio, para a nossa economia, é a massa de emprego e de salários que vai ser gerada ali dentro daquela ZPE e que vem para o mercado consumidor aqui. Eu tenho ouvido de muitas indústrias interesses extremos de vir para cá. Eu acho que a nossa ZPE vai ser a primeira do Brasil, senador e ministro, que vai entrar em funcionamento. É a que está mais adiantada. Ela já está em fase de alfandegamento e eu acho que ela vai contribuir muito para o desenvolvimento do nosso Estado, porque nós temos várias variáveis favoráveis. Por exemplo, nós temos agora a Transoceânica, que vai abrir um mercado esplêndido para a gente. Exatamente. Que isso vai contribuir muito para que empresas que estejam em São Paulo tenham interesse em vir produzir aqui para exportar por esse caminho. A logística fica mais barata. Por outro lado, hoje as empresas ali situadas têm uma obrigação de vender no mercado interno um mínimo de 20%. Leandro, já está se brigando para conseguir 40%. Se conseguir, nós vamos viabilizar plenamente. Chama-se economia vantagem comparativa. Perfeito. Se não tiver vantagem comparativa, não é. Não. Mas Roberto concluiu. Concluindo. Vamos lá. Qualquer mecanismo de desenvolvimento que se trouxer para a Amazônia é mais do que indispensável. Já veio tarde. E vou lhe explicar. O ministro Bernardo Cabral já lhe explicou da pouca força das nossas bancadas, todas elas unidas. Além do que, está faltando uma maior união da Amazônia, coisa que existe no Nordeste e na Amazônia não existe. Nós precisamos agregar mais. Como fazemos isso em nível de federações do comércio. Hoje, o sistema Federação do Comércio da Amazônia tem uma força brutal junto à CNC, exatamente porque nos agrupamos procurando objetivos comuns. Bom, e o que aconteceu? Vamos pegar um pouco da história, como o grande problema e a grande preocupação que sempre existiu no Brasil colônia e no Brasil império, e que isso ficou no inconsciente coletivo do povo, é de que a ameaça espanhola viria da Argentina. A Argentina era o país mais desenvolvido e adiantado da América do Sul. Então se criou núcleos de desenvolvimento, tudo voltado para o sul do país, para fazer frente à Argentina. Como os países do norte do Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, eram atrasados em relação à Argentina, isso foi deixado de lado. Foi deixado de lado, as nossas fronteiras não foram ameaçadas, muito pelo contrário, nós dilargamos as nossas fronteiras, é a questão do Acre, por exemplo, e outras situações. Bom, em consequência de tudo isso, o que aconteceu? Foi sendo postergado aquilo que é 55% do território brasileiro. Então, qualquer mecanismo de desenvolvimento que se instale na Amazônia é uma obrigação e um respeito à brasilidade e à nossa teimosia de querermos ser brasileiros. Senhores, eu tive o prazer de bater um papo com o ex-ministro da Justiça, ex-senador da República,
relator da Constituinte de 1988, membro honorário da Academia Brasileira de Letras, professor honorário da Universidade de Tel Aviv, enfim, o nosso doutor honoris causa, ministro Bernardo Cabral, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas e primeiro vice-presidente nacional da CNC, José Roberto Tadros, e o presidente da Federação do Comércio do Estado do Acre. Que também é vice-presidente da CNC. Para não esquecer, Leandro Domingos. Para vocês que nos acompanharam, eu quero agradecer de coração a presença, ministro, a sua vinda. Infelizmente, nosso tempo é curto. Muito obrigado. Alain, muito obrigado. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Alain, é sempre uma alegria ser entrevistado por uma pessoa lúcida, inteligente e bem informada como você. Bondade sua, presidente. Presidente, muito obrigado. Um abraço. Que satisfação. Atenção. Parabéns, todos homenageados hoje pela FEComércio e pelo governo do Estado do Acre. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.